Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Diário Espiritual. Nessa manhã de segunda-feira, dia 19, nesse dia 19 de março, nós celebramos a solenidade de São José, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o pai adotivo. Que nós possamos então, no dia de hoje, refletir as virtudes de São José e rezar para que ele possa também nos ajudar a viver a nossa vida cristã. Nós que estamos nesse início de programa, peço para você preparar então o seu copo com água para que a gente possa, no final do nosso programa, abençoar e você ter essa graça, essa bênção, esse sacramental de Deus aí na sua casa. No Evangelho, nós vamos ver que José dorme e ao acordar, depois de um sonho, depois do anjo avisar-lhe a vontade de Deus, ele faz tudo como o anjo disse a ele. Mas antes de nós conhecermos o Santo Evangelho, proclamar e refletir, vamos, mais uma vez, meditar a vida de mais um santo, um breve histórico de um santo que viveu radicalmente o Evangelho de Deus na sua vida. Hoje nós vamos conhecer a vida, então, de São José, que é esse protetor da família. São José, protetor da Sagrada Família. Celebra-se hoje, 19 de março, a solenidade de São José. Neste dia, a Igreja, espalhada pelo mundo todo, recorda solenemente a santidade de vida do seu patrono. Esposo da Virgem Maria, modelo de pai e esposo, protetor da Sagrada Família, São José foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo. Seu nome, em hebraico, significa Deus comula de bens. No Evangelho de São Mateus, vemos como foi dramático para esse grande homem de Deus acolher, misteriosa, dócil e obedientemente, a mais suprema das escolhas: ser pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 24. O Verbo Divino quis viver em família. Hoje, deparamos com o testemunho de José. Deus comula de bens. Mas, para que este bem maior penetrasse na sua vida e história, ele precisou renunciar a si mesmo e, na fé, obedecer a Deus, acolhendo a Virgem Maria. Da mesma forma, hoje São José acolhe a Igreja, da qual é o patrono, e é grande intercessor de todos nós. Que, assim como ele, possamos ser dóceis à palavra e à vontade do Senhor. São José, rogai por nós. Acabamos de ouvir esse breve histórico da vida de São José. E nós podemos perceber o quanto foi difícil e desafiador para São José aceitar a vida, a vocação que Deus tinha para ele. Essa vocação misteriosa, mas ele teve esse espírito de docilidade e foi muito obediente a Deus Pai. Fez plenamente a vontade de Deus. Com certeza, José tinha todo um projeto de vida, mas ele troca o seu projeto para fazer a vontade de Deus. Assim como José fez na sua vida e muitas outras pessoas, também hoje, na vida da igreja, na vida da comunidade, da sociedade, também somos chamados a ouvir a voz de Deus e prontamente fazer a vontade de Deus, que com certeza a graça de Deus vai reinar na vida de cada um de nós. Com certeza, nós somos chamados a viver essa disponibilidade. José também deveria ser um homem de leitura da palavra de Deus. Deveria estar esperando esse Messias que viria para, assim, renovar a salvação, trazer a salvação à humanidade. Por isso, nós somos conduzidos agora a esse momento do Evangelho, onde nós vamos ver a proclamação, a vinda desse Salvador, o qual José teve a missão de cuidar e ajudar-lhe a cumprir a sua missão. E vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 16 a 18 e também de 21 a 24. Jacó gerou José, esposo de Maria.
da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus e agora, meu irmão, minha irmã, vamos refletir esta palavra, que você possa deixar que o Espírito Santo entre na sua vida e deixe semear esta palavra para que possa produzir abundantes frutos segundo a graça do nosso Deus. Como nós ouvimos nessa passagem do Evangelho de São Mateus, vamos meditar alguns versículos que nos ajudam a trazer presente a mensagem do Evangelho de hoje, aquilo que Deus quer que nós reflitamos nessa manhã de segunda-feira. Em primeiro lugar, nós vemos Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a um homem chamado José. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor lhe tinha mandado. Então nós vemos que a história de Jesus começa assim. Jesus vem fazer parte desta linhagem de José. Porque Jesus nasce logo, tem como pai a São José. Porque José ele é descendente de Davi. E o próprio Deus havia prometido que daria um Salvador para a humanidade da descendência de Davi. Por isso, então, que José é o escolhido por Deus para que assim pudesse cuidar do Salvador, ser esse pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, ajudá-lo a viver, a crescer na graça, a crescer na sabedoria, em estatura, nas virtudes, para cumprir bem a sua missão. Mas enquanto José ainda não conhecia bem a sua missão, como ele já estava prometido em casamento a Maria, ela se encontra grávida e então ele começa a pensar como é que ele poderia resolver essa situação. E ele pensa abandonar Maria em segredo. Mas nós percebemos que, como é projeto de Deus, como é vontade de Deus, Deus envia o seu mensageiro, que é o anjo, para ir até José. Então, em sonho, o anjo conversa com José. E José, então, ele, ao acordar, faz tudo o que o anjo lhe orientara durante o seu sonho. Ou seja, é muito interessante a gente perceber como é interessante o silêncio de José. José que pensou em momento deixar Maria, ouve o projeto de Deus e silenciosamente ele vai meditando isso no seu coração e adota esse projeto de Deus como sendo o seu projeto de Deus, o seu próprio projeto. Como nós sabemos, como o nome de José vem do hebraico, Deus acrescenta. E como Deus foi bondoso na vida de José, como Deus acrescentou dons à vida desse homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, que também nós possamos acreditar que Deus tem uma missão para cada um de nós. Será que nós temos nos questionado? Será que eu tenho feito a minha missão, aquilo que eu quero, ou eu tenho me deixado conduzir pelo Espírito Santo de Deus? Ou eu tenho ouvido esses mensageiros que Deus coloca na minha vida para me ajudar a discernir qual é a vocação que vai acrescentar a graça de Deus na minha vida? Se ainda não estou fazendo esse processo, se você não está fazendo esse processo ainda, meu irmão, minha irmã, ouça, pare, escute ao próprio Deus.
que com certeza você vai trilhar um caminho de salvação, de redenção. Você vai perceber quão é bom fazer a vontade de Deus e acolher o Jesus, Messias Salvador, na sua vida, como seu irmão, como aquele que é um companheiro de caminhada que te conduz à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Logo após então a nossa reflexão nesse dia de solenidade, vamos também rezar a Santa Rita. Se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma causa impossível, se você tem algo de emergencial, que você possa, com muita confiança, apresentar a ela e rezar com muita devoção essa oração. Rezemos com fé. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres, às 18h50 na Matriz. Às 19h30, Santa Missa, e logo após Santa Missa, terço dos homens. Para sugestões de pauta, pedidos de oração e dúvidas, nos envie uma mensagem através do WhatsApp da paróquia, 66 99650 4994. Meus irmãos, e agora vamos participar desse nosso momento de bênção da água. A água que é um sacramental de Deus. A água que vem para restaurar as nossas energias quando estamos cansados depois de um banho. A água que também lava os nossos pecados através do sacramento do batismo. Ela que vem atualizar a graça de Deus na nossa vida. Por isso participemos com muita fé desse nosso momento de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual desta segunda-feira. Estamos nesse início de semana e que essa bênção possa, assim, te preparar para que você possa viver toda essa semana na graça de Deus. Nós que estamos na reta final desse tempo de Quaresma, que possamos intensificar as nossas orações, o nosso jeito de realmente nos consagrar cada vez mais a Deus, para que possamos chegar felizes à Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.